permite o uso do diagrama de Pauling, porque no outro método não houve dúvidas. As dúvidas que eu recebi é mais neste método que usamos o diagrama de Pauling. Então, primeiramente, eu vou representar aqui o diagrama de Pauling rapidamente. Vamos começar, por exemplo, com o cálcio. Cálcio, o número atômico é 20. A sua distribuição eletrônica vai ser, primeiro, 1s, 2, seguindo essa sequência, depois 2s, 2, eu estou a seguir essa sequência, depois 2p, 6, atenção, depois de você sair daqui do 1, vem no 2, depois não começa no 3, sobe para vir começar no 2p. Vai descer, quando chegar aqui no fim, sobe novamente, vem começar em cima. Nunca começa de baixo para cima, é sempre de cima para baixo, tá? Então, estamos no 2p, 6, depois vamos ter 3s, 3s2, depois de 3s2, ainda não completou o número que você precisa, sobe novamente, vem começar no 3p, teremos 3p, 6, depois de 3p, 6, 7, até indicar que tens que descer para 4s, já temos 4s2. Agora vamos contar aqui se já temos quanto? 2 mais 2, 4, mais 6, temos 10, mais 2 temos 12, mais 6 temos 18, mais 2 temos 20. Então já completamos o nosso número atômico. Atenção, o somatório dos eletrões é com esse expoente, os eletrões são expoentes, tens que somar expoente para ser igual ao número atômico. Nunca é as bases, nunca soma os níveis, tipo assim, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4, somar isso não, tem que somar os expoentes, tá? E somando os expoentes aqui vai nos dar 20, então dando 20, termina a nossa distribuição eletrônica. Para você encontrar grupo e o período, primeiro tens que agrupar, sempre que termina com S ou P, antes de você encontrar grupo, primeiro agrupa, tens que agrupar, agrupar como? Tens que ver os números iguais, temos 1, aqui temos 2, são iguais, depois aqui temos o 3, também são iguais, e aqui no final temos o 4. Isso vai te ajudar a identificar a última camada, se na última camada quantos níveis de energia você tem. E como podemos observar, na última camada só temos um nível de energia, que é o 4. Nesse caso, como terminou com esse, sempre que acontecer caso de gênero, para você encontrar o grupo é fácil. É só você ver, como terminou com esse, quantos eletrões esse subnível tem. Tem 2. Então, esse 2 é que vai te indicar também o grupo, tá? Esse será o nosso grupo. Mas como terminou com esse, então, sempre que quando terminar com esse OP, depois de escrever o grupo, coloca sempre a letra A depois do grupo. Então, vem aqui e escreve A depois do grupo. E o período vai ser igual nesse caso. Para encontrar o período, tens que ver o nível que for maior de todos. Entre 1, 2, 3 e o 4, que é maior? É o 4. Então, o período será 4. Certo? Agora, vamos ver outro exemplo, né, onde vamos agrupar, vai se fazer sentir esse processo. Vamos ver o caso do bromo. Temos o bromo. O bromo, o número atômico é 35. Então, vamos ter aqui a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, né? Até aqui temos 20. Depois depois de 4s2, tens que subir para vir aqui no 3d. Temos 3d, 10, até aqui temos 30. Depois de 3d, 10 vem o 4p6. Só que, como o nosso número atômico é 35, então até aqui é 30, até aqui é 36. Temos que reduzir esse 6 para 5. Nesse caso, vamos só notar, vamos só ver. Aqui agrupando, vamos ficar com 1. Aqui vamos ter
o 2. E aqui temos 3, 3, 4, 3. Então, os números estão desorganizados. Não tem como nós agrupar porque os números iguais não estão no mesmo lugar. Quando isso acontece, o que tens que fazer? Primeiro tens que agrupar os números. Nesse caso, vou ter que 1S2, 2S2. Estou a repetir o que está aqui. 2P6, depois 3S2, depois 3P6. Depois de 3P6 vem 4S, mas eu vou pegar esse 3, vou colocar aqui para agrupar. 3D, 10, depois é que vem o 4S2 e 4P5. Sendo assim, eu já estou... sendo assim, eu já posso agrupar, já agrupei os meus números, agora já posso colocar, posso organizar já esses números. Tenho aqui 1, agora aqui vou ter 2, 2, aqui vou ter que 3, 3, 3, né? Estão juntos. Depois aqui 4, 4, tá? Sendo assim, vou fazer o quê? O que vou fazer é analisar onde é que eu tenho o último grupo. A última camada tenho aqui. Essa é a minha última camada. Sendo a última camada, o que estou a observar é que tenho 2 níveis iguais. Então, quando tenho 2 níveis iguais, o que tenho que fazer para encontrar grupo? Tenho que somar os expoentes, nesse caso, os eletrões. 5 mais 2 vai dar 7. V1, 2, 7. Como terminou com P, coloco letra A depois do grupo. E o período vai ser, nesse caso, o nível maior. Qual é o nível maior? 4. Certo? Então, a importância de agrupar os números, organizar os números, é para você poder conseguir de encontrar quantos níveis você tem na última camada. Se eu organizasse a partir da primeira linha, isso poderia complicar. O que eu estou observando? Estou observando que na última camada só tenho o 4 sozinho. E isso vai me condicionar em encontrar o grupo certo. Tá bom? Ok. Mais um exemplo desse tipo para nós ver a aplicação. Temos, por exemplo, o selênio com número atômico 35. Teremos nesse caso 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 10. Depois temos o 4P, 4, 10, 10, 20, 30, 34. O que vai acontecer? Aqui na última camada só tem um 4, porque vem 3. Nesse caso, há necessidade também de agrupar para eu ter 4, 4, eles dois juntos. Mas se eu já sou bom, eu já sei que depois de eu agrupar, terei no final esses dois números iguais no mesmo lugar. O que eu posso fazer? Se não quero mais agrupar dessa forma, eu posso trabalhar já automaticamente. Eu já sei, não. Tem um 4 aqui na última camada, que é o nível maior. Também aqui do outro lado tem o 4. Vou fazer o quê? Então, esses dois, depois de agrupar, estarão juntos. Então, se é assim, eu já sei que o meu grupo, nesse caso, será igual 2 mais esse 4. Por quê? Porque eu já sei que no momento de agrupar, esse 3 terá que vir aqui e esse 4 irá lá no fim. Neste caso, tenho que somar 4 mais 2, que vai me dar o grupo. 4 mais 2 vai dar quanto? 4, 5, 6. Nesse caso, o meu grupo é 6. Terminou com que letra? P. Então, aqui vem letra A. E o período será que? O período será o nível maior é quanto? É 4. Entenderam? Então, há necessidade de agrupar, mas se você ter já aquele ritmo, não quiser agrupar, você pode diretamente, né, somar, né, conhecendo que tem 2 níveis, que tem 2 níveis maiores, mas eles estão separados. Como eu já sei que no momento de agrupar, eles dois estarão juntos, eu posso trabalhar já automaticamente somando, porque eu sei que no final de tudo, isso vai se somar, tá? Então, teremos o grupo 6A e o período 4, tá? Então, é isso que acontece. Esses elementos, por terminar com letra S ou P, são chamados de elementos representativos. Por esta razão que no seu grupo vem sempre letra A e A, tá? Agora vamos ver outro tipo de elemento. Eu vou tirar ainda esse exercício que temos aqui.
Vamos aqui fazer distribuição eletrônica. Temos primeiro 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2. Até aqui já temos 20. Então vamos aumentar 3D, seria 10. Mas com 10 vai ser 30. Nesse caso vamos reduzir isso até número 2. Tá? E como podemos observar também, aqui tem 3, 3, depois 3 no fim. O 4 está no meio. Se nós organizarmos bem esses números, notaremos que esse 4S irá lá no final. Irá no fim. Quer dizer, a última camada só teremos 4S2. Mas eu não aconselho que quando termina com D, vocês agrupem. Porque vocês podem se confundir e pensar que, na verdade, ele terminou com 4S. Vamos só ver aqui. Se nós agrupar, vai ficar assim. 2S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 2 e 4S2. Se nós agrupar, ele vai terminar com 4, o 4 estará sozinho. E você pode confundir esse caso com os elementos representativos e colocar que ele pertence ao grupo 2, mas não, tá? Quando termina com D, você não agrupa. Eu aconselho isso, vocês não agrupar os elementos. Sempre que você vê que terminou com D, se você observar bem atrás, vai encontrar o nível a seguir dele será sempre 1S. E quando isso acontece, você precisa somar mesmo tendo níveis diferentes, tá? Nesse caso, sempre que terminar com D, antes do D virá 1S. E quando isso acontece, você tem que somar os dois para encontrar o grupo, mesmo tendo níveis diferentes. Atenção, essa é a regra diz isso. Quando termina com D, você tem que somar com o subnível a seguir. Aliás, tens que somar com o subnível anterior, que será o S. Tens que somar os dois, mesmo tendo os níveis diferentes, tá? Desde que terminou com o subnível D, você tem que somar os expoentes. Nesse caso, teremos 2 mais 2. Isso que vai nos indicar o grupo. Nesse caso, o grupo será 4, tá? Será 4. Como terminou com letra D, então, aqui, depois do grupo, vem letra B. E o período será igual a quanto? Será o nível maior é 4. Tá? Tá ali. Vamos ver um outro exemplo, por exemplo, do ferro. Número atômico 26. Teremos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D. Nesse caso, como é 26, aqui será também 6. Mesma coisa, aqui também se você agrupar esse 4S vai no final. E isso pode confundir o estudante. Nesse caso, como você já viu que terminou com D, saiba que antes do D terá sempre um S. Está aqui o S. Neste caso, mesmo tendo níveis diferentes, que é 3, aqui é 4, mas você tem que somar sempre os expoentes para conhecer o grupo. Nesse caso, o grupo será 6 mais 2 vai dar quanto? 8, não é isso? 1, 2, 3. E como terminou com D, tens que colocar aqui em frente letra B, certo? E o período será sempre o nível maior. Qual é o nível maior? Será 4. Tá? Até aqui terminamos, tá? Então, essa aqui é a forma certa de fazermos a distribuição eletrônica. Agora vamos ver um outro exemplo daquele que termina com F. Então, aqui vamos ter o latânio com o número atômico 57. Teremos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 10. Depois de 3D, 10 vem 4P6, depois vem 5S2, depois vem 4D, 10, depois 5P6, depois 6S2 e no final 4F1, tá? Aqui no F seria 14, mas até aqui já bate 56. Para ser 57, acrescentamos mais um. Yeah? Aqui depois podem somar lá em casa, vão confirmar que vai dar 57. Agora vamos só ver.
Na última camada, se nós agruparmos esses números, vamos notar que na última camada vamos ter o 6. O 6 estará sozinho. E nesse caso dará o grupo 2. Dará o grupo 2. Logo estraga, porque esse elemento não faz parte do grupo 2. Certo? Não faz parte do grupo 2. O que é que nós temos que fazer aqui? Eu já falei que o D e o F usam a mesma propriedade. Se o D e o F usam a mesma propriedade, o que é que vamos fazer? Se nós já falamos também aqui que sempre que terminar com D vai ter um nível S atrás. Mesma coisa acontece com F. Sempre que terminar com F, antes dele vai ter sempre um S. E tá que está a acontecer. Ele terminou com F e antes do F tem o S. Sendo assim, mesmo ele tendo níveis diferentes, mas você tem que somar os expoentes para encontrar grupo. Nesse caso, o grupo será igual a 2 mais 1, vai dar 3. Ele pertence ao grupo 3, como terminou com F, vem letra B. E o período será quanto? O nível maior é quanto? 6. Até aqui terminou o nosso exercício. Então, é dessa forma que nós podemos identificar quando é que um elemento é representativo, quando é um elemento é de transição. Então, vejam ali a parte que vamos falar sobre a tabela periódica, né? Vamos demonstrar como é que podemos entender a tabela periódica. A tabela periódica, veja a parte a seguir e vamos explicar. Nós temos aqui a nossa tabela periódica e vamos entender quando é que nós temos um elemento representativo e quando é que nós temos um elemento de transição. Nós temos na nossa tabela os grupos que começam de 1 até 18. E temos também o período que começa de 1 até 7. Os elementos que fazem parte do grupo 1 e grupo 2, essas duas colunas, são conhecidos como elementos representativos. Esses elementos, se trabalhar na distribuição eletrônica com um deles, saiba que ele, no final, vai terminar sempre com S ou P. E depois do seu grupo, terás que colocar a letra A. E vemos aqui, esses elementos também que estão aqui, que começam do número 13 até 18, são conhecidos como elementos representativos. E na sua distribuição eletrônica é necessário que se coloque A depois do grupo, porque na sua distribuição eletrônica todos eles vão terminar com a letra P ou S. Então, esses elementos que estão aqui no meio, no centro, são os conhecidos como elementos de transição. Tá? Esses são elementos de transição. E ao trabalhar na distribuição eletrônica com um desses elementos, saiba que no final ele vai terminar sempre com letra D. E se terminar com letra D, mostra que o elemento faz parte da família dos elementos de transição. Agora, esses de baixo também são elementos de transição. Yeah? E esses de baixo, quando faz a distribuição eletrônica dele, você vai notar que eles vão terminar com letra F. Também tem as mesmas características com esses elementos que estão em cima. Esses é com D, esses é com F. E as normas a aplicar para os dois serão os mesmos. Tá? Se aqui terminar com D, nós temos normas, propriedades que estamos a ver, que nós aplicamos, as mesmas propriedades temos que aplicar também para essas de baixo. Yeah? Da mesma forma que nós aplicamos para o S e para o P. Yeah? Para o S e o P aplicamos uma norma e para o D e F também aplicamos uma norma, certo? Então, esse aqui é que é a tabela periódica. O que é que vocês vão anotar? Por exemplo, o exemplo que nós já vimos do oxigênio. Vamos ver um exemplo do oxigênio. O exemplo do oxigênio, o oxigênio faz parte do grupo 6. E o crômio também faz parte do grupo 6. Só que a diferença é qual? A diferença é que esse crômio está no grupo 6B e este oxigênio está no grupo 6A, certo? Os dois estão no grupo 6, mas pertencem a famílias diferentes.
um pertence à família dos de transição e outro pertence à família dos representativos, tá? Então é assim que nós vamos notar, vamos conhecer os elementos. Quer dizer, sempre que você quiser localizar um elemento na tabela periódica e já esteja a sua distribuição eletrônica, primeiro precisa de identificar se o elemento é representativo ou de transição. Se for um elemento representativo, então vem diretamente nessas duas colunas ou essas colunas aqui, enfim. Agora, se for um elemento de transição, controla nesse meio ou aqui por baixo, onde você vai encontrar esse mesmo elemento. Então, podemos voltar ao nosso exercício para nós tentar diferenciar o crômio, tá? E o oxigênio. Vocês notarão que esses dois elementos vão estar no mesmo grupo. Mas a única coisa de diferença que nós vamos encontrar serão as letras. Porque um vai terminar com D, mas o outro vai terminar com P. Sendo assim, eles terão letras diferentes. Quando é A, vai mostrar que o elemento é representativo. Quando é B, vai mostrar que o elemento é de transição. Então, eles pertencem a famílias diferentes. Obrigado, então. Vamos voltar nos exercícios para nós esclarecer outros detalhes. Ok, então aqui vamos ver os exemplos segundo aquilo que vimos na tabela periódica do crômio com 24 e oxigênio com número atômico 8. Aqui no crômio nós teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d4. Aqui teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3. Ok. Até aqui. 4 para completar 8. Aqui vem o 4 também. Aqui já está completo. O que vamos fazer? Aqui, como terminou com D, não é necessário nós fazermos o quê? Agrupar. Sendo assim, antes dele tem um S. Vamos somar isso. Nesse caso, o grupo será igual. 4 mais 2 vai dar 6. 6. Que letra que vem como terminou com D? B. Vamos ver esse caso aqui. Aqui temos dois elementos, ele terminou com P. Dois elementos na última camada. Só temos que somar os expoentes. Nesse caso, o grupo será 4 mais 2, 6 também. Tá? Mas, como terminou com P, vem letra A. Tá? Então, ele faz parte do grupo 6, esse também faz parte do grupo 6. Mas se vermos na tabela periódica, vamos notar que esses dois elementos não estão no mesmo grupo. Por quê? Porque cada um pertence a família diferente. Esse pertence à família dos elementos de transição e esse, como terminou com A, pertence à família dos elementos representativos. Então, até aqui terminamos com a nossa aula. Espero ter ajudado a todos. Se você gostou do vídeo, partilha para mais pessoas. Não esqueça, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para você receber sempre as notificações quando tivermos um vídeo novo no nosso canal. Se chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Deixa um like e partilha.